Olá, olha, eu tenho muitas histórias de vida. Para quem começou essa coisa de entender a linha de relacionamento, de lidar com pessoas, os valores, meus amores, conhecimento, informação e empreendedorismo, com 8 anos de idade eu já tinha todas essas coisas. Minha mãe já tinha ido embora com 7,5, cara. Então, eu tenho muitas histórias, mas o que tem a ver com essa base, com essa essência, com esses valores lá de trás, vem fazendo parte do meu dia a dia, todos os dias, a vida inteira. O que eu me fortaleci na base, nos meus valores, com os meus amores, isso eu trouxe comigo. Né? Então, assim, cara, isso são coisas que estão em mim, tem a ver com a minha cultura, com meus valores, com a minha crença, com a minha espiritualidade, já vem lá de trás. E eu olho no retrovisor, eu trago tudo que interessa e vou aprendendo com aquilo que não interessa mais. E foco no para-brisa. E de vez em quando eu compartilho com vocês algumas histórias, mas tem uma que chama muita atenção. As pessoas me perguntam muito sobre a história de um andarilho que morava num viaduto, debaixo de um viaduto, em frente à minha empresa. Então, eu queria repetir para vocês um pouquinho na íntegra dessa história, para vocês entenderem o contexto quando fala assim, mas quem é o cara? Qual que é o nome do cara? Você voltou a falar com o cara, mas você não sabe o nome dele? Então, na realidade, eu queria que vocês entendessem que essa história tem uma profundidade muito maior do que uma simples história de alguém que eu ajudava no meu portão. Isso tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com você buscar lá atrás as referências, as boas referências dos seus valores, os seus amores, o quanto a sua história pode ser útil para a história de outras pessoas que estão se formando depois da sua. Então, na realidade, o mais importante dessa história, que eu vou repetir aqui para vocês, é o que você pode usar no seu dia a dia, essa informação, para entender que as nossas histórias são todas muito parecidas. E você pode fazer a mesma coisa, exatamente aqui e agora, do que eu fiz, do que eu vinha fazendo, para você entender que as nossas histórias são muito similares, são muito semelhantes. Ela vem sendo construída no nosso dia a dia. Assim que nós deixamos um legado, é assim que faz valer a pena a nossa imortalidade. E falando em imortalidade, essa história começou numa época em que eu estava já tranquilo, financeiramente muito confortável, e a empresa estava de vento em popa. E gosto de ficar no pátio, eu gosto de interagir, eu gosto de estar com a turma, e toda vez que eu vou para a empresa, eu fico ali no burburinho, no carrega, descarrega caminhão, desmonta caminhão, e atende cliente. Eu vou lá para o meio, porque ali é que está a essência, está a energia da empresa, e eu fico lá. E um belo dia eu estou lá, acompanhando o descarregamento de caminhão, e eu percebo aquela agitação toda, a empresa toda cheia, com movimento, graças a Deus. E eu percebi que tinha alguém sentado no portão, e eu tive a curiosidade de saber se alguém que veio comprar peça estava esperando uma carona, se era alguém que por algum motivo estava lá fora. Eu queria entender aquela pessoa, porque o sol estava muito quente. Eu perguntei para os meninos, assim, alguém já atendeu aquela pessoa ali? Tem uma pessoa sentada lá de fora no portão, na marginal. Falei, não, seu Geraldo, a gente atende ele, sempre dá um tempinho. Como assim dá um tempinho? É porque ele vem dia sim, dia não. Vem dia sim, dia não? Fazer o quê? Quem é? É o nosso vizinho, mas não vizinho da rua de trás. É o vizinho que mora do outro lado da marginal, do outro lado da Castelo, debaixo do viaduto. Cebolão, Marginal Pinheiros com Tietê, tem um viaduto que deságua na Castelo. Ali tem um lugar bacana, tem umas árvores, uns coqueiros. E o cidadão fez uma casa toda ajeitadinha ali debaixo daquele viaduto e morava lá, já há algum tempo. Eu fui até esse cidadão no portão, mas no primeiro momento eu fui com uma certa arrogância, achando que ele era folgado. Olha a importância, primeiro ponto para vocês copiarem. Do nada nós somos arrogantes. Do nada nós somos intolerantes, cara, temos preconceitos. No meu caso ali, eu me investi na minha plena arrogância e falei pro cara, por que vocês vão fazer? Vocês levam água para esse cara? Porque ele vem aqui, pede água, nós damos água para ele, tudo bem? Falei, tudo bem, mas por que ele mesmo não pega água? Você tem que parar o trabalho para levar água para ele? Mas ele não entra na empresa, ele espera água lá fora e tal. Eu falei, que cara folgado. Todo mundo ficou quietinho, me respeitam muito. Mas eu fiquei olhando aquilo e fui lá dar uma bronca no cara, chamar a atenção do cara. E para isso eu me vesti no meu uniforme blindado de arrogância. Cara,
Sabe aquela coisa arrogante? Você é intocável, arrogante. Eu fui até o cara e falei pro cara, senhor, ele levantou, já me atendeu, todo educado. Falei, pois não, senhor. Falei, então, o senhor veio buscar água? Tudo bem? Falei, tudo bem, mas o senhor está esperando que alguém traga água para o senhor? Meus meninos estão muito ocupados hoje. Não tem nenhum funcionário disponível, mas o senhor pode ir, o senhor não pode ir ali, o senhor mesmo pega a sua água. A torneira fica a 50 metros daqui, o senhor pega a água, pode entrar. Ele falou assim, olha, o senhor não leva mal, eu espero. Falei, mas hoje eles não vão poder te atender. Ele falou assim, olha, se eles não puderem me atender, eu vou embora, tá tudo bem, eu volto outro dia. Eu falei, mas você não precisa da água? Sim, mas se eu vou ficar sentado aqui, eu não quero incomodar o senhor. Mas uma educação, uma finesse. E eu comecei a me sentir já meio envergonhado com a minha arrogância. E aí, esse cara me perguntou, olha, eu sei quem é o senhor. Eu falei, você sabe quem sou eu? Se você sabe quem sou eu, ele me indagou, né? Sabe quem sou eu? Então, tá fácil. Tá autorizado. Você pode ir lá pegar sua água. Eu falei, olha, se o senhor não leva mal, eu não entro na sua empresa. Nós temos uma empresa de reciclagem automotiva, gente. Desmonta um caminhão a cada 3 horas, mas o chão é limpinho, é epóxi azul, tudo organizadinho, limpinho. E ele disse que ele ficava constrangido de entrar naquele ambiente vestido como ele estava. Porque ele andava com uma roupa como anda um andarilho, nada cheirando mal, mas não mal vestido. E ele disse que ficava constrangido de entrar na empresa daquela forma, então ele esperava a água dele lá fora. Eu falei, bem, então hoje vai ficar complicado. Ele falou, não, senhor não se preocupe, mas eu posso ficar sentado aqui esperando? Eu falei, pode. Mas aquele sol escaldante, né? Acima de 30 graus. Eu peguei, entrei, mas aí, olha que interessante, a vida toda eu trabalhei para bater 2 metas. A primeira é de crescimento humano, fazer diferença, impactar, é somar na vida de uma pessoa, nem que seja com um sorriso, com um abraço, com a gentileza, ou doando alguma coisa que levantasse a autoestima de um ser humano. E a segunda meta era a grana, mas a primeira para mim sempre foi essencial, que estava acessível para mim a vida inteira, fazer diferença para outro ser humano. E aí eu voltei e lembrei disso, voltei lá, baixei a bola, fui buscar bater a minha meta e consertar a minha arrogância. Eu me aproximei do cidadão, me pedi desculpa e falei para ele, ô meu camarada, desculpa, fui mal educado com você. Pô, não, o senhor não se preocupe, eu sei que o senhor é muito ocupado. Então, eu falei, não, tá tudo bem. Mas se o senhor permitir, eu vou esperar a água, a hora que der eles trazem, nem que se fez no final do dia. Eu pensei, não, dá o seu galão, eu vou buscar água para você. Ele ficou todo sem jeito, mas continuou todo educado, elegante, me deu o galão, uma certa resistência. Daqui, eu vou buscar água para você. Ele achou que era muito eu trazer água para ele. E eu fui, porque as pessoas acham que quando você consegue estar em alguma situação de empreendedor, de empresário, ou de qualquer título, de qualquer rótulo, as pessoas acham que o seu tempo é muito caro. Gente, o tempo de todos nós é igual. Não tem esse papo de o seu tempo é mais caro que o meu. O tempo é o tempo, é a sua vida. A sua vida se mede pelo tempo. Então o tempo, eu acho que o valor é igual para todos. Então, mas eu podia levar água para ele como qualquer outro menino, é o tempo é o mesmo. Não tem tempo, o meu tempo vale muito, o seu tempo vale menos. Eu acho que não se precifica tempo com dinheiro, né? E sim com prazer de viver. Eu fui buscar água para esse cara e eu me senti prazeroso em poder bater a minha primeira meta do dia, que é agradar a um ser humano. Me desculpei, trouxe a água. Eu achei ele tão educado, eu fiquei envergonhado e quis saber um pouquinho mais dele. Para que isso acontecesse, para que eu soubesse um pouquinho mais dele, eu disse aos meus meninos que quando ele viesse dia sim, dia não, não levassem água para ele, que eu mesmo levaria. E assim foi. Ele aparecia dia sim, dia não no portão e levava água para ele, num galão d'água. Cara, aquele me dava um prazer, o sorriso dele, o jeito que ele era grato pela água que eu levava. E um belo dia eu disse, olha, você não quer aproveitar? Vamos tomar um café? Vou pagar o café. Ele falou, olha, isso não leva mal, eu não quero entrar na sua empresa. Eu agradeço muito, mas eu estou atrapalhando. Você não está atrapalhando, não. E ele não entrou na empresa, continuou não querendo entrar na empresa por conta da aparência dele. E eu continuei levando água para ele. No segundo momento, eu tentei dar um abraço nesse cara. Gente, eu vou para os eventos, vou para os lugares, faço palestras, estou nos lugares. E eu tento estar com as pessoas pós a fala e estar para as pessoas verem que é de verdade, que é o simples, que eu não tenho nada de especial, de diferencial. Eu só sou um ser humano comum.
E para isso eu gosto de estar com as pessoas e abraçar as pessoas para elas sentirem que o Deus que está aqui conecta com o Deus que está nele. E eu quis fazer isso com esse andarilho, eu quis dar um abraço nele. Falei, meu camarada, hoje você está bem quietinho, está bem para baixo, tá tudo bem? Ele, hoje eu estou mais quieto mesmo. Eu falei assim, mas está tudo bem, você quer um abraço? Ele deu um sorriso e falou assim, olha, eu adoraria um abraço do senhor, eu tenho certeza que melhoraria meu dia. Mas eu ainda não estou à vontade. Eu não fico à vontade de te dar um abraço na condição que eu estou. Mas a educação me deixava olhando. O cara, para ser tão educado, tá fazendo o que na rua? Eu quis saber um pouquinho mais da história dele para entender o que ele estava fazendo na rua. Ele me explicou que teve desilusão amorosa e por conta disso ele resolveu sair do ar, sair de todo o meio que ele vivia e morar fora, na rua. Um lugar simples, um lugar diferente. Quis fazer uma experiência de vida. Foi morar na rua. Mas ele só disse que teve, não contou a história toda, só disse que teve uma desilusão amorosa e resolveu sair de casa e morar na rua. Só isso ele contou. Eu disse, mas desilusão amorosa por acaso foi com a sua mãe? Ele deu um sorriso simpático e disse, não, né, seu Geraldo? Foi com a pessoa que eu tinha relacionamento. Casado e tal. Falei, descasou e tal. E aconteceu umas situações e eu acabei me desiludindo a ponto de me sentir fraco. E resolvi carregar as baterias, mas fazer alguma coisa diferente. Achei que as coisas não tava, a vida não estava tão boa quando eu gostaria. Fui morar na rua. Fazer alguma coisa, fazer uma experiência diferente. E a sua mãe? O que a sua mãe pensa disso? Ah, minha mãe. Aí ele se emocionou, se comoveu quando eu falei da mãe. E aí, para poder mexer com ele, eu contei a história da minha mãe. Falei, cara, mãe é uma coisa assim que não... Cara, se você não valorizar, se você não honrar mãe, pai, o tempo que você tem aqui talvez não tenha muito sentido. Eu acho que um dos principais valores que eu carrego comigo é ter honrado a minha mãe e meu pai a vida inteira. E contei para ele a história da minha mãe, expliquei para ele que a minha mãe partiu fisicamente quando eu tinha 7 anos e meio, mas que ela não morreu, que só morre quem é esquecido. A minha mãe se tornou imortal, inesquecível. Deixou uma sementinha no meu coração e na minha mente. E eu construí isso por ter convivido com ela, com essa energia, com esse amor, com essa conexão. E eu sou muito grato, muita gratidão por ter tido essa oportunidade e com isso eu consegui trazer minha mãe para sempre. Imortal, inesquecível. Cordão umbilical só se corta fisicamente. A minha mãe é um pedaço de mim, eu tenho certeza. Além de eu ter saído dela, ela continua dentro de mim. Ele se comoveu muito com aquilo e eu percebi que através dessa brecha eu conseguia uma meta que para mim era muito importante, fazer ele voltar para casa. Eu comecei a fazer esse trabalho, no dia a dia ele vinha, eu conversava, dialogava com ele e tal. Um belo dia ele aparece lá, com a malinha, arrumadinho, com blazer, mesmo como se fosse hoje. E arrastando uma mala, mas a primeira coisa que eu olhei, cadê em volta dele, cadê o galão? Ele falou assim, não, hoje eu não vim buscar água, hoje eu só vim te pagar o café. Eu falei, vai me pagar um café? Vim bater minha meta, cumprir minha meta, eu morria de vontade de pagar um café e receber aquele abraço que tu me oferecia há uns meses atrás. Eu falei, que legal, fiquei todo feliz, entrei com ele na empresa, fomos até a lanchonete, pedimos o café, a atendente até achou estranho ele pagar o café, porque geralmente eu pago o café. Na minha casa eu pago o café. Ele deixa ele pagar o café. Ele se sentiu todo orgulhoso dele pagar o café. Em seguida, meio ainda constrangido, todo educado, ele falou, agora se o senhor permitir, eu estou indo embora. Eu falei, embora? Mas cara, embora? Você não quer um trabalho? Ele falou assim, não, eu tenho um trabalho. Não, eu tenho um trabalho. Eu falei, você tem um trabalho? Eu falei, eu tenho um trabalho. Eu falei, mas cara, e aí? Tá indo pra onde? Eu falei, vou voltar pra mulher da minha vida. Aquela imortal, inesquecível. A sua mãe? Eu falei, a minha mãe. O senhor salvou a minha vida. Eu me encontrei de novo graças ao senhor. Foi a melhor mentoria que podia ter ganhado na vida. Eu peguei e falei para ele assim, mentoria é para quem aceita ouvir. Mas toda vez que eu falava com você, eu ouvia. Eu lembrava de mim. Então eu falava de coração. Mas eu ouvia você.
E pode ter certeza, de você eu ganhei a melhor mentoria que eu podia ganhar para crescer como ser humano. Aquele cara me ajudou muito. E a minha arrogância baixou a bola. Eu entendia que a gratidão e a humildade sobrepunha todas as outras negatividades. Aquela convivência me ajudou muito, porque ele chegou numa fase que eu estava com grana, crescendo muito e tal, e nessa hora é muito fácil você se perder, você ter fragilidade de se perder e se deixar levar pelas conquistas materiais. Eu estava nessa fase, por isso a arrogância, por isso a vaidade. E esse cara me ajudou a baixar a bola e pôr o pé no chão. Então, na realidade, quem ganhou a mentoria fui eu. E eu agradeci a ele por isso, falei, cara, você é meu camarada. Ele falou assim, então, o senhor, além de meu camarada, o senhor se tornou para mim imortal, inesquecível, como a sua mãe foi para você. Cara, esse cara me deu um abraço. Sabe aquele abraço? Não é aquele abraço assim, tipo assim, de ladinho, abraço. Não, abraço. Quando cola, assim, coração com coração. Adoro isso, cara, porque é a oportunidade que você tem de trocar uma energia verdadeira e aquele carinho, aquela troca, encontro de deuses. O Deus que está aqui conectado com o Deus que está aí. Eu adoro abraçar as pessoas assim e eu dei um abraço no meu camarada assim. E meu camarada, gente, quando eu não sei o nome das pessoas, eu chamo de meu camarada. Eu chamo todo mundo de meu camarada, porque assim, é um irmão, a energia divina que está no outro está em mim. Eu acho mais prático esse tipo de coisa, porque, ó, você é o fulano de tal, sobrenome tal. Eu respeito, mas eu não faço questão. Eu gosto das pessoas e pronto. Não importa o sobrenome da pessoa, o patrimônio, o status da pessoa, o cargo, o título, a função, o poder. Uma pessoa. Meu camarada, eu dei um abraço nesse cara e falei, porra, meu camarada, que abraço bom. Ele agradeceu, mas na hora que ele soltou o abraço, ele estava com o olho cheio d'água. E ele me repetiu que eu tinha salvado a vida dele, que eu tinha se tornado para ele um ser humano imortal, inesquecível. Que eu estava sendo para ele como a minha mãe foi para mim. Imortal, inesquecível, que jamais ele me esqueceria, e que eu ia estar sempre na mente e no coração dele. Agradecia muito a vida dele por mim. Agradecer a mim, a própria vida dele. Olha que interessante, em que nível emocional que esse cidadão estava quando eu o conheci. E para mim, cara, encheu o coração de alegria em saber do jeito que ele ia embora. Mas mesmo assim eu tentei dar um trabalho para ele, porque se percebia que ele era um cara extraordinário, um cara muito... Você vê que ele é inteligente. Todos nós somos inteligentes, mas você vê as pessoas que têm a facilidade em aplicar a inteligência. Era o caso dele. E aí... ele, para poder me confortar na hora de ir embora, ele falou assim, eu estou vendo que o senhor está desconfortável, que eu vou embora, eu não vou correr nenhum risco, não. Eu não vou fazer nada, só vou voltar para minha mãe, mas eu tenho um trabalho e eu vou mostrar para o senhor ficar em paz. Ele me deu um telegrama, olha, preocupado comigo. Me deu um telegrama, eu abri o telegrama que ele recebeu na caixa postal da minha vizinha, da rua de trás da empresa. E o telegrama dizia que a empresa tinha um acordo com ele. Olha que interessante, esse cara era CEO de uma multinacional especializada em mineração, dona de mineradora. E esse cara é um engenheiro especialista nessa área de mineração, inclusive em explosivos, um cara formado fora, com faculdade no exterior, o cara falava 4 línguas. Eu falava, cara... E era CEO de uma multinacional, falava 4 idiomas diferentes, além do português, e ele ria. Quando ele falava, cara, é sério? Ele só dava um sorriso simples, suave, gente, olha que legal, uma simplicidade. Eu falei, cara, mas você veio... Ele falou assim, mas eu estava de licença, eu tinha um tempo para ficar na rua, eu ainda tenho mais 6 meses de licença, mas a empresa está pedindo para voltar, e eu não tinha a menor vontade, eu não sei nem se eu durava aí mais 6 meses. Mas graças ao Senhor, eu estou pronto, estou preparado, minha experiência foi bem sucedida e eu estou voltando para casa. E vou voltar para o meu trabalho. Foi puta que presente. Eu me senti presenteado, lisonjeado. Agradeci muito porque eu aprendi muito com esse ser humano. Ele me deu um outro abraço, foi embora e repetiu a frase. O senhor para mim é imortal, inesquecível. E é meu camarada. Falei, valeu, meu camarada. Me deu um outro abraço e foi embora. E olhei o telegrama, mas eu via que o nome dele e o sobrenome é europeu. Mas
Eu nem me atentei muito para aquilo, não gravei aquilo, acostumei tanto de chamar ele de meu camarada. Então, se eu encontrar você em algum lugar, não estranhe. Se eu já tiver visto você 2, 3 vezes, chamar você de meu camarada. É um jeito que eu tenho de tratar as pessoas, porque eu considero que as pessoas são boas, só são diferentes. Eu achei que era um cidadão bom, ele só era diferente. E eu fiquei muito feliz em poder ter criado essa conexão, feito esse network de tanto valor. Valor para mim, e como é que eu entendi que o valor ficou maior ainda para mim? Quando eu vi que somou para ele. E ele foi embora. O tempo passou, eu continuei com grana, crescendo, investindo e comecei a fazer uns negócios gigantes. Errei no ponto, errei a estratégia, quebrei. Fiquei sem grana, a ponto de atrasar a conta da luz. Eu comprava 60 caminhões por mês para desmontar, em série. Na média, 3 caminhões por dia, desmontava e tal. Sensacional, segunda a sexta, sábado só atendia vendas. Empresa bombando, mas eu inventei moda, saí do segmento, fui fazer outras coisas, fui abraçando o mundo. Outro erro. Quebrei, embalado na vaidade, querer comprar tudo, de atrasar a conta da luz. E eu precisava recomeçar. Então, como é que eu recomecei? Eu era o primeiro que chegava de manhã já começava a fazer e tal. Um belo dia eu cheguei 6 e pouco da manhã, só tá eu, a empresa, os cachorros, que nem guarda eu tinha condição de pagar, nós tínhamos os cachorros, prendeu os cachorros, e eu abri o portão e apareceu um cidadão, um caminhoneiro, procurando uma peça. Eu não tinha peça, mas atendi ele da melhor maneira possível. Ele agradeceu por causa do horário, abri o portão para ele, porque o portão só abria 15 para as 8 e era 6 e pouco da manhã. Eu abri o portão, atendi o cara. Ele ficou muito feliz e falou assim: olha, mas não tem a peça, você está com pouca mercadoria. Eu disse: eu estava passando uma fase meia apertada, mas já isso resolve. Não, resolve, eu conheço o senhor faz muito tempo e tal, aquele papo. Inclusive, eu sou de Minas e lá tem uma mineradora, tem uns caminhões e estão vendendo, eu acho que tem preço para o senhor. Estou vendo que o senhor está com pouca peça. Falei: sério? Interessa. Ele me deu o cartãozinho, me deu o endereço, me deu os dados. Eu fui pesquisar no dia seguinte, fui me informar. Os caminhões existiam, era uma quantidade gigante. Eu brilhou o olho, fui me informar do preço, o preço era extraordinário, era um presente divino. Eu fiz a comunicação, fiz o contato, fui para lá, olhei os caminhões, me encantei com aquilo e fiz a proposta. Que eu compraria os 3 caminhões que eu podia, pagava, depois voltava e comprava mais 3. O cara falou: senhor Geraldo, você vai demorar anos para tirar. Nós não podemos esperar tanto tempo. Falei: mas eu posso comprar então só os 3? Ou se eu conseguir a tempo, compro mais 3 e tudo bem? Ele falou: olha, se eu quiser deixar a proposta, o senhor pode deixar, mas é uma multinacional, provavelmente não vão querer fazer dessa forma, porque nós precisamos do espaço que os caminhões estão estacionados para chegar à frota nova. Tá bom. Mas olha que interessante. Acredito em você. Eu sempre acreditei em Deus. E Deus sempre diz amém. Amém que significa que o sim você já tem. Eu peguei o amém, o sim você já tem, deixei a proposta e fui embora. Feliz. Pelo menos eu fiz o que tinha que fazer. Gente, qual que é a sua parte? A sua parte é tudo. Faça o melhor de você e pronto. Não espera a reciprocidade. Eu fiz a proposta e fui embora. 2 meses depois, olha, primeiro ponto, hein? Que eu conheci esse cidadão, 2 anos. Que eu fiz a proposta e vim embora. Aliás, que fui visitado 2 anos depois que me ofereceram os caminhões. Um caminhoneiro que eu nunca tinha visto. Depois, 2 meses depois que eu fiz a proposta, que eu visitei a empresa em Minas, é que veio a resposta por e-mail dizendo que eles tinham concordado que eu comprasse os 3 caminhões, que eu podia ir para lá, que aceitavam a minha proposta. Eu achei que eram os 3 caminhões, mandei pagar os caminhões e fui para lá para buscar os caminhões. Eu não tinha condição de pagar 3, mas como eu tinha falado 2 ou 3, eu paguei só 2 e fui. Já com o recibo bonitinho, quando eu cheguei lá as notas estavam prontas, mas eu vi um monte de nota quando eu cheguei lá. Me atenderam e tal, todos muito gentis, uma empresa gigante, demora 1 hora para entrar, mas tudo bem. Quando eu consegui, os caras falaram assim: mas senhor Geraldo, nós temos uma operação toda organizada de logística para o senhor retirar os caminhões, mas o senhor só trouxe 2 motoristas, nós não temos os motoristas. Eu falei para ele assim: não, mas eu trouxe 2 porque eu paguei 2, vou levar os 2. Falei: não, senhor Geraldo, o senhor precisa tirar de 10 em 10, senão atrapalha muito a nossa operação logística. Eu falei: mas já está no contrato, eu combinei, eu já paguei. Eu falei: não, tá tudo bem.
Não é o pagamento, né? Os caminhões estão liberados, o senhor pode levar embora, o senhor precisa retirar os caminhões. Pagar, o senhor pode pagar do jeito que o senhor fez a proposta. Eu falei, peraí, eu fiz a proposta de pagar de 2 em 2, às vezes 3, e tirando e pagando. Ele falou assim, então, eles vão aceitar a sua proposta, já aceitaram a sua proposta, só que para tirar, só pode tirar antes. Eu falei, tirar antes? Ele vai embora? Ele falou, sim senhor, de 10 em 10. Eu olhei para aquele mundo de caminhão, eu falei, não acredito num negócio desse. Ele falou assim, então. Eu falei, mas liberado? O nosso diretor liberou. Eu falei, eu queria entender. Ele falou, nós também. Eu falei assim, posso falar com o diretor? Sim, senhor. Mandou, pediu o diretor, sentei lá, esperei um tempo, todo emocionado, empolgado, assim, feliz da vida, agradecendo Deus o tempo todo. Aí desce o diretor e diz, olha, eu só queria entender, eu tiro os caminhões, mas eu posso pagar naquela frequência, vou pagando? Eu falei, sim. Falei, mas tá tudo bem, eu estou em recuperação judicial, na época era concordata. Ele falou, não, nós sabemos disso. Mas mesmo assim liberou, a gente também achou, mas o nosso CEO resolveu que era para liberar, então, missão dada, ordem cumprida, seus caminhões estão liberados. Falei, o CEO, mas quem é o CEO? Ele me conhece? Falei, ele conhece o senhor. Talvez o senhor não lembre dele, mas ele deixou uma informação que era para falar para o senhor que talvez se o senhor não lembrasse dele, era para falar para o senhor que o senhor é o camarada dele. E que o senhor para ele é imortal e inesquecível. O senhor já ajudou ele no passado. Eu falei, imortal, inesquecível, CEO? Sério? É um engenheiro? O cara deu uma risadinha e falou assim, é esse senhor mesmo. O senhor que te encontrou numa situação assim, 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 é esse senhor. Ele estava de licença, não sei onde ele foi, mas ele sabe que ele diz que a licença que ele tirou melhorou a vida dele. E que o senhor fazia parte dessa história. E que podia vender os caminhões, que o senhor pagava os caminhões, que ele conhecia o senhor. E conhecia a sua empresa. Conhecia muito bem a sua empresa. Eu falei, sério, sério. Então, gente, era o cidadão. Mas e ele, tá onde? Ele falou, o senhor não sabe o nome dele? Eu falei, não, eu sempre chamei de meu camarada. Aí ele nos falou que o senhor ia lembrar se ele falasse que o senhor era o camarada dele. Ele é o nosso CEO. Nós temos algumas usinas, né, de ouro, de minério, de ferro, essas coisas. Eu falei assim, e ele? Ele fica na Suíça. Gente, olha isso, ele não está aqui, ele não fica aqui. Por isso que o senhor demorou 2 meses para ter a resposta do senhor, até chegar toda essa operação para ele liberar lá. É que ele descobriu que existia essa proposta e por acaso ele olhou. Então, os caminhões são seus. Meu Deus. Voltei para casa, eu sempre fui muito grato, gente. Grato. Mas olha que interessante, eu sempre tive muita fé. Fé em Deus. As pessoas às vezes me elogiam e falam, nossa, que legal, você foi humilde, levou algo para o andarilho. Eu nunca olhei aquele cara como andarilho. Eu olhava aquele cara como um cidadão, um ser humano, um Deus. Porque eu olho para as pessoas e eu vejo Deus nas pessoas. E eu levei água para Deus. Ele só estava sentado na calçada. Não subestime um ser humano. Eu levei água para Deus. E na hora que eu mais precisava, que é a hora que eu mais precisei, que eu não tive nem muita perspectiva de para onde recomeçar. Eu só estava indo. Primeiro que chegava da empresa muito cedo. E muito cedo eu cheguei, muito cedo eu encontrei esse cidadão, que eu não sei o nome desse caminhoneiro, que me trouxe a informação. Sou muito grato a ele. E não sei o nome completo, nem o primeiro nome do CEO sentado na minha calçada, vestido de andarilho. Era Deus. Você não precisa saber o nome de Deus, você só atende, você só serve. Eu só levei água para Deus, e quando eu precisei, no momento mais delicado, Deus não trouxe de volta um balde d'água, um galão d'água. Deus trouxe o mar inteiro. A minha empresa triplicou de tamanho dentro do ano, e não paramos mais de crescer. Essa é a história, gente. É só uma das histórias, para vocês entenderem que eu tive muitas histórias na minha vida, todas positivas. Essa um pouco mais marcante, porque foi na fase que eu estava passando, materialmente falando, o pior momento que eu poderia ter, porque depois que você cresce muito, do nada, fecha a conta e passa a régua. Você está menos preparado. A primeira vez que eu quebrei, eu tinha 11 anos de idade. Quem não tem nada, perde
Perde nada. Quem tem mais um pouquinho, perde um pouquinho. Agora, quem já chegou num ponto de ter tudo quanto é tipo de coisa material que você possa imaginar e do nada atrasar a luz, aí deveria ser mais doído e não foi. Eu nunca deixei de ser grato. E mesmo nessa época, eu não deixei de cuidar das pessoas e acreditar nas pessoas. O Deus está no outro, gente. Eu acredito em Deus. Por isso, eu lido dessa forma com as pessoas. Eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Eu continuo lidando com as pessoas, enxergando só o Deus que está nela. O resto são resíduos, todos nós temos. Porque nós somos imperfeitos, mas o Deus está dentro de cada um de nós. Olha a sua história. Com certeza, você já deve ter encontrado Deus no seu caminho. Muitas vezes. Procura corrigir isso. Ele vai continuar aparecendo no seu caminho. Às vezes vestido de forma que você não podia imaginar. O verdadeiro Deus está lá. Dentro de cada um de nós.